Caro leitor, algumas histórias começam com amor, outras começam com humilhação. A minha começou com uma armadilha, uma decisão tomada por outra pessoa, que mudou completamente o meu destino. Meu nome é Júlia Andrade. Durante anos vivi na casa da família do meu irmão. Depois da morte dos meus pais, eles se tornaram minha única referência. Mas nem todos naquela casa me queriam ali, principalmente minha cunhada. O nome dela era Patrícia. Sempre elegante e educada diante dos outros. Mas quando estávamos sozinhas, seu olhar mudava completamente, como se eu fosse um peso indesejado, algo que precisava desaparecer. No início eram apenas comentários sutis, pequenas críticas disfarçadas de conselhos. Depois vieram as humilhações, palavras frias e olhares de desprezo. Ela fazia questão de me lembrar que aquela casa não era realmente minha. Meu irmão, Carlos, quase nunca percebia. Ele trabalhava demais. Passava a maior parte do tempo viajando, e Patrícia sabia muito bem disso. Na frente dele ela era perfeita. A esposa exemplar. Um dia tudo mudou. Patrícia me chamou para conversar. Disse que tinha encontrado uma solução para mim. Falava como se estivesse me fazendo um favor, mas havia algo estranho em seu sorriso. Algo que me deixou inquieta. Ela disse que eu precisava casar. Segundo ela, era a única forma de ter um futuro. Mas o homem que ela escolheu era alguém que ninguém respeitava, um sujeito simples, chamado Daniel. Na cidade todos o chamavam de inútil. Diziam que ele não tinha ambição, que vivia de pequenos trabalhos. Sempre vestido com roupa simples, sempre quieto e distante, como alguém que não pertencia a lugar nenhum. Patrícia insistiu que era a melhor opção. Segundo ela, eu não conseguiria algo melhor. Suas palavras eram frias e calculadas, como se estivesse me empurrando para um destino que ela mesma havia planejado, sem se importar comigo. O casamento aconteceu rapidamente, sem festa, sem alegria, apenas algumas assinaturas e olhares curiosos. As pessoas cochichavam, como se aquilo fosse uma piada. Eu estava nervosa naquele dia. Não conhecia Daniel de verdade. Sabia apenas que todos diziam, que ele era um fracassado, que eu havia sido condenada a uma vida difícil. E talvez fosse verdade. Mas Daniel era estranho. Não no sentido ruim. Ele falava pouco, observava tudo com atenção e parecia carregar segredos. Segredos que ninguém percebia. Na primeira noite em nossa pequena casa, ele fez algo inesperado. Pediu desculpas. Disse que sabia que eu não queria aquele casamento e prometeu que nunca me faria sofrer. Aquilo me surpreendeu. Com o tempo, comecei a conhecê-lo melhor. Daniel era gentil, respeitoso e muito mais inteligente do que parecia. Havia algo nele, algo que não combinava com a imagem de fracassado. Algumas coisas começaram a chamar minha atenção. Telefonemas misteriosos, pessoas elegantes aparecendo às vezes, carros caros parando perto da casa. E Daniel sempre agindo como se fosse normal. Mas nada parece anormal. Uma noite, eu o vi lendo documentos, papéis cheios de números e contratos, coisas complexas demais para alguém simples. Quando ele percebeu que eu estava ali, fechou tudo rapidamente. Mas já era tarde. Comecei a suspeitar. Daniel não era quem dizia ser. Havia algo escondido por trás daquela aparência humilde, algo muito maior, algo que ele tentava manter em segredo, mas que estava prestes a ser revelado. Enquanto isso, Patrícia parecia satisfeita. Sempre fazia comentários cruéis. Perguntava se eu estava feliz com meu marido pobre. Seu sorriso era cheio de sarcasmo, como se estivesse assistindo a um espetáculo, planejado por ela mesma. Mas o destino adora surpresas. E a maior delas
estava prestes a acontecer. Um evento na cidade reuniu empresários importantes, pessoas poderosas e influentes. Eu fui apenas como acompanhante, sem imaginar o que veria. Quando chegamos ao salão, algo estranho aconteceu. Vários homens importantes começaram a cumprimentar Daniel com respeito, com admiração, como se ele fosse alguém muito poderoso. Eu fiquei confusa, mais ainda quando ouvi um nome: presidente do Grupo Monte Real, uma das maiores empresas do país. O homem que todos estavam esperando era Daniel. Naquele momento tudo fez sentido. O marido pobre, o homem quieto, na verdade era um dos empresários mais ricos do país. E ninguém na cidade sabia, exceto algumas poucas pessoas. Daniel havia vivido escondido, observando quem realmente se importava com ele e quem apenas respeitava dinheiro. Ele queria uma vida simples, longe da falsidade do mundo empresarial, mas o destino trouxe outra história. Quando Patrícia descobriu a verdade, seu rosto ficou pálido. O plano que ela criou para me humilhar se transformou em algo completamente diferente. Algo que ela nunca imaginou, algo que mudou tudo. Agora, todos olhavam para mim de outra forma. Não como a garota humilhada, mas como a esposa de um homem poderoso. Mas a verdade é que isso não importava, porque Daniel já era especial antes disso. E eu finalmente entendi. Às vezes as pessoas julgam rápido demais. A aparência pode enganar, o silêncio pode esconder grandes histórias. E aqueles que parecem fracos podem carregar forças inesperadas. Basta o momento certo para revelar. Caro leitor, a vida sempre encontra maneiras curiosas de surpreender. Às vezes, aquilo que parece uma humilhação é apenas o início de uma grande reviravolta. Se esta história despertou sua curiosidade, venha descobrir comigo o próximo destino na próxima história.